Olá, eu sou o Abdias, eu sou aluno do ensino médio da Escola Jardim Maria Dirce 3 e devido ao retorno obrigatório de 100% dos alunos das escolas públicas, eu preparei como se fosse uma apresentação, uma palestra, para falar dos cuidados sobre a prevenção da Covid, falando sobre os protocolos sanitários que nós devemos seguir. Infelizmente eu tive um importuno, no momento que eu fui gravar, foi justamente a pior sala. Vocês vão ver aí no vídeo, inclusive, que tem alguns cortes. Para quem quiser acesso ao material, ao conteúdo, eu vou deixar aqui na descrição o link do material que eu usei. Bom dia, tudo bom? Vocês podem vir mais aqui pra frente, se espalhar aqui nas cadeiras do meio, das laterais. Não precisa ficar falando com... Dá pra me ouvir tudo bem aqui de trás? Eu sou o Abdias, eu sou aluno do terceiro ano A. Eu queria estar falando para vocês a respeito de alguns protocolos sanitários no combate à pandemia que a gente está vendo hoje. O lavar as mãos, passar álcool em gel, distanciamento, todo mundo já sabe. O que eu queria falar especificamente é o porquê de cada uma dessas medidas. Primeiramente, a gente vai situar em que local que nós estamos, em que situação que a gente está. Em virologia, a gente trabalha com 3 cenários. A de endemia, quando é um surto local, por exemplo, a gripe. A gripe pode ocorrer numa pequena região, como só São Paulo está tendo casos de gripe, ou só o sul. Uma epidemia é quando uma infecção ela se espalha em uma grande região. Por exemplo, a dengue ela pode ocorrer em todo o Nordeste, em todo o Norte, às vezes até Sudeste. Já uma pandemia é quando a gente tem globalmente, a gente tem em todos os países risco de transmissão. No caso da pandemia que a gente está vendo hoje, ela é causada pela SARS-CoV-2, que é a síndrome respiratória aguda grave causada por um vírus do coronavírus. É o 2, porque a gente já teve vírus anteriores que causavam também coronavírus. Então, o coronavírus em si, ele é uma família. Para a gente entender essa relação de família, a gente trabalha com cladística, que é um sistema de classificação para separar em espécies. No caso da cladística, o que está embaixo, o que está ali embaixo, ele é o ancestral comum, é o indivíduo mais antigo que a gente tem, e vai diversificando os indivíduos mais atuais. É como se fosse uma árvore genealógica, onde aqui em cima a gente tem os nossos avós, bisavós, que geram os nossos avós, nossas mães, que geram a gente. No caso de vírus, é como se aqui fosse o representante mais ancestral que vai derivando SARS-CoV-1, SARS-CoV-2. Por isso que é possível que tenhamos próximas pandemias, como por exemplo o SARS-CoV-3. No caso, nós classificamos vírus em diferentes categorias. Temos vírus de DNA, vírus de RNA e outros tipos de vírus. O da Covid, que é a que vem hoje, ele é um vírus de ARNA. Aí a gente vai acumulando cada vez mais. Por exemplo, vamos pegar um João Almeida da Silva. O da Silva, que seria o último nome dele, que engloba toda a família, seria a coronavirídea. Começa o primeiro funil. Vai acumulando um pouco mais e a gente chega nos beta-coronavírus, que é uma subfamília. E depois, dentro dos beta-coronavírus, nós temos 3 representantes. O que a gente está vendo agora, no caso, o último funil, é como se fosse a família. Aqui é como se fosse a mãe, que engloba os 3 irmãos. Temos aqui a SARS-CoV, a MERS e a SARS-CoV-2. No caso da MERS, é a síndrome respiratória do Oriente Médio. Aqui a gente tem eu falei sobre a questão da cladística. Aqui, mais para a esquerda, são os indivíduos mais antigos. Conforme vai se diversificando, eles vão se dividindo. Aqui a gente tem a SARS-CoV-2, o SARS-CoV e a MERS. Eles estão no mesmo grupo do coronavírus. E esses aqui são como se fossem as variantes. Quando a gente ouve a variante da Delta, a Gama, a P1, geralmente dentro
de uma família, eles têm as variantes. Quem descobriu o primeiro coronavírus foi uma bióloga chamada Jane Harper, que ela trabalhava, se não me engano, no laboratório de Londres, com microscopia eletrônica. E aí ela identificou o primeiro coronavírus, que ela deu o nome de P814. Por quê? Quando ela analisou o vírus, as proteínas dele tinham como se fosse uma coroa. E aí ela deu o nome, coronavírus. Esse aqui é um dos primeiros registros, lá de 1964. É que a gente pode ver, a resolução era bem baixa na época. O coronavírus em si, a origem dele é em animais de morcego. Eles convivem em morcego. Um morcego e um ser humano são bem diferentes. Geralmente a temperatura média do morcego gira em torno de 39 graus, enquanto a de um ser humano é de apenas 37. Ou seja, como se o morcego tivesse uma febre constante. Então os vírus no morcego não causam muitos problemas. Já em nós, causa problemas. Por isso que quando a gente fica doente, a gente tende a ter febre. Por quê? A maioria dos vírus eles não conseguem sobreviver e se replicar bem em temperaturas elevadas. Por isso que quando a gente fica doente, o corpo sobe a temperatura, nós temos febre, e aí depois de um tempo a gente se cura mais fácil. No caso do coronavírus, para a gente entender o vírus em geral, a gente pode resumir a estrutura de vírus com 3 bases simples. A primeira é o RNA, que é a informação que ele vai dar para a nossa célula, essa mola enrolada de amarelo. Depois a gente tem o envelope de gordura do coronavírus, que é o que protege o RNA. Porque o RNA por si só, ele é muito frágil, ele é muito sensível, então ele precisa de uma proteção. Essa proteção é de gordura. Por ser de gordura, ela é removida apenas com sabão. Por isso que quando você lava as mãos, o que você está fazendo é destruir o envelope dele, a proteção dele. Tirando essa proteção, ele fica vulnerável. E na própria natureza ele se degrada. E por último, a última proteína que a gente vai ver é essa em rosa, que é a proteína spike, que é como se fosse a chave que ele usa para entrar na nossa célula. Então está aqui o RNA, a gordura, tá? O envelope de gordura que protege o RNA e a chave. The large acid lysoproteins are used No by caso, quando ele entra no nosso entry corpo, in cells. o They must vírus likely ele se attach conecta, to offensive ele se converting liga enzyme aos 2 receptores, on the cell membrane. então ele entra dentro da nossa célula. The exact mechanism Aí, como o vírus ele não tem nenhum aparato celular, the human cell ele não consegue se replicar por si só. Não. Ele depende do nosso aparato. once inside the cell. Nós é que vamos produzir mais coronavírus. Então, o nosso próprio corpo produz mais vírus. Ele manda o RNA, que é a mensagem, to replicate the aí acontece aqui a tradução, então, a transcrição, endoplasmic e ele produz mais coronavírus. protein power way. A nossa célula vão inchando, conforme vai surgindo mais coronavírus, After replication, e aí chega uma hora que ela não aguenta e ela se rompe. No momento que ela se rompe, ela libera coronavírus no nosso corpo, para ela infectar a próxima célula. Meanwhile, the stress viral production of endoplasmic reticulum eventually Aí está aqui, ó, nossa célula se rompendo, liberando o coronavírus para infectar a próxima célula. Aqui está uma imagem colorida que mostra quando o coronavírus ele rompe a nossa célula e vai para fora. Essa aqui é uma outra mostrando isso. Aqui a gente tem uma arte de David Goodsell, que é um artista que ele trabalha justamente com vírus, bactérias, e aqui a gente tem uma ilustração onde a gente vê o RNA, a cápsula de gordura e os receptores. Aqui no caso ele invadindo uma célula. Em azul a gente tem a célula humana, em rosa a gente tem o envelope de gordura e o receptor, e esse em roxo é o RNA, que é a informação. Essa não é a primeira pandemia e muito menos vai ser a última. A gente já teve várias outras pandemias que envolviam outras patologias. Aqui a gente tem uma imagem da revolta da vacina, que ocorreu no Brasil, no Rio de Janeiro. Aqui a gente tem a gripe espanhola e aqui a gente tem uma referência da cólera. As doenças em si, elas são transmitidas de várias formas. Por exemplo, a gente tem a lepra, que é transmitida pelo contato
corporal com alguém contaminado, a gente tem ingerir água ou alimentos contaminados, e a gente tem a transmissão via sexual, que é a mais comum. Aqui tem várias doenças que são transmitidas. Temos a AIDS, a clamídia, a franco-mole, tonsiloma, crista de Galo, candidíase, zoonose, DIP, gonorreia, herpes, HPV, HIV, HTLV, linfogranuloma venéreo, sífilis, tricomaníase. Todas essas doenças são transmitidas só pelo contato sexual. Inclusive, quando a gente compara camisinha e máscara, é uma comparação válida porque quando você usa a camisinha, você impede o contato entre as genitais. Uma pode estar contaminada e uma outra que não está. Então você troca o vírus ele salta da genital para outra, contaminando a pessoa. Por exemplo, aqui a gente chama como a varíola. Uma cólera, ela é transmitida. A cólera ela é transmitida por pés contaminados. Ou seja, no passado a gente não tinha água encanada, não tinha esgoto nas casas. Então a pessoa que vai fazer suas necessidades ela ia no rio. E esse mesmo rio era usado por todo mundo para tomar banho, para cozinhar, lavar a roupa. Era tudo no mesmo rio. Então no caso da cólera, compensava, não fazia muita diferença se a pessoa ia ou não ficar mal. Para a cólera, compensava até se deixar a pessoa muito mal, tendo uma diarreia muito forte, porque ela liberava mais vírus, que ia ser deixado no rio, e então passaria para as pessoas. O meio de transmissão do vírus da cólera é fluvial, é por meio de água. Então, se a pessoa morresse, dando despejar líquidos, melhor seria. No caso, a gente tem outras doenças, onde o vetor do vírus eles são insetos. Por exemplo, a gente tem a doença do sono, que é transmitida pela mosca. Temos a malária, que é transmitida também por um inseto. E a doença de Chagas, que é bem comum no Brasil. Para ela não faz diferença se o vírus, se a pessoa está mal ou não. Então, mesmo que a pessoa esteja mal acamada, o vetor do vírus, o organismo que vai transmitir ele se locomove perfeitamente. Então não faz diferença se a pessoa está mal ou não. Então geralmente esse vírus deixa a pessoa acamada. No caso de vírus respiratórios, como é a Covid, não compensa tanto para a seleção natural um vírus que derruba a pessoa. Porque quando ele faz isso, a pessoa ela não tem contato com outras pessoas, ela acaba se isolando. Se a pessoa tiver com febre, falta de ar, não estiver conseguindo andar, ela vai ficar ficando. Então o vetor do vírus, quando é nosso, ele não pode deixar a pessoa muito derrubada. Nesse caso, o que é importante a gente ficar em casa e usar a máscara? Quando a gente impede a transmissão, o vírus, ele obrigatoriamente, para poder se reproduzir, ele vai precisar se enfraquecer, para que ele consiga contaminar o próximo. O vírus ficou muito forte, se a Covid se matasse, se pegou, morreu, a pessoa pega a Covid e morre, ele não ia conseguir se transmitir. No caso da gente ter a morte do Covid, é uma coisa bem difícil. A taxa de óbito ela é bem baixa, ela é de em torno de 2%. Só que por compensação, a taxa de internação, ou seja, a pessoa pega o coronavírus, precisa de um leito, precisa de atendimento médico, é um pouco alto. No caso, em outras pandemias, como a própria primeiro coronavírus, SARS-CoV-1, que aconteceu em 2002, se eu não me engano, a taxa de óbito deles girava de 10%. Então, 100 pessoas pegou, 10 com certeza vai morrer. No caso do Covid, não, de em torno de 1%, 2%. Então é bem pouco. Só que ele se transmite mais rápido e também interna mais pessoas. Ou seja, um leito pode ser usado tanto como alguém que faz uma operação, alguém que quebra a perna ou quebra um membro, precisar de um leito, não vai conseguir ter. Por quê? Porque vai ter alguém com Covid ocupando esse leito. Então, mesmo que você não tenha pegado Covid, você pode ser atingido por ela de forma indireta, por meio de um leito. A OMS, ela geralmente pega essas informações que os países mandam, de óbitos, contaminados, e ela reúne no site dela. O mundo em si, ele já passou de mais de 5 milhões de óbitos, enquanto o Brasil já bateu a marca de 600 mil.
Por que o coronavírus, aquilo que eu disse sobre o coronavírus, ele se espalhar muito fácil, deixar as pessoas precisando de leite. No caso do Brasil, pegando a semana epidemiológica número 22, e daí mais ou menos 5 meses, você tinha o quê? Uma pessoa, ela transmitia o vírus para mais de 10 pessoas. Ou seja, se eu na minha sala chegasse contaminado, 10 pessoas iriam estar contaminadas também. O ideal seria que a transmissão fosse abaixo de 0. Ou seja, uma pessoa não contamina ninguém. Um índice também muito positivo é uma pessoa que contamina apenas outra pessoa, que é a transmissão de 1 para 1. Mas no caso do Brasil, onde não houve controle, a gente espalhava o vírus de pessoa para pessoa muito fácil. Muitas pessoas eram contaminadas por apenas uma. No caso aqui, a gente tem um vídeo que mostra a evolução dos óbitos envolvendo 4 países: o Brasil, os Estados Unidos, a União Europeia e o Vietnã. Aqui começou o surto, lá em fevereiro, dia 20 de fevereiro. E aqui a gente já começa a ver a subida que os Estados Unidos e a Europa teve, justamente por esses países que recebem voos da China e dos países asiáticos. No caso aqui, terminando o vídeo, a gente vê que aqui é a primeira onda que aconteceu, aqui a gente consegue ver a segunda onda, e nos Estados Unidos e na Europa, aqui está acontecendo a terceira onda. Por quê? Geralmente, na onda, onde pessoas se contaminam, o país ele fecha, ele se restringe, é onde você tem um lockdown, um fechamento do comércio, e aí a transmissão é cortada. Depois da transmissão é cortada, os casos diminuem. Aí aqui começa aquele efeito da segurança. Quando a pessoa se sente segura, ela se arrisca mais. Em Londres, eles tinham a mão inglesa, ou seja, o motorista ficava na direita. Aqui no Brasil, o motorista fica à esquerda. Quando eles trocaram isso, alguns anos atrás, eles inverteram a mão para pegar a nossa, a ideia que você teria é o quê? Que as pessoas vão cometer mais acidentes, justamente porque elas não estão com a direção trocada. Não está com a direção trocada. No caso, o que aconteceu foi o oposto. Por conta da direção ter invertido, as pessoas elas não se sentiram seguras para acelerar. Ou seja, o número de acidentes em Londres caiu bastante nesse período. As máscaras, elas têm um efeito parecido. Máscara não. Na pandemia você tem um efeito parecido. Por exemplo, se eu pego um remédio que diz que ele cura a Covid, o que acontece? As pessoas acabam se arriscando mais, elas vão em testes, elas vão em locais achando que estão protegidas. Caso elas peguem o vírus, elas não têm um remédio que vai curar elas. No caso aqui, a gente viu o Vietnã, que é esse aqui em azul, aqui embaixo. O Vietnã, ele não tem registro de óbitos. Aqui no país eles até chegaram a ter alguns, mas é praticamente imperceptível. Se tiver comparação com o país deles, que tem uma população bem alta, eles praticamente não tiveram mortos. O Vietnã, ele é um país asiático que faz divisa com a China, onde foi o epicentro. E o Vietnã é aquele país meio. No caso, para a gente comparar com o Brasil, o Vietnã ele tem uma população relativamente grande, é quase 100 milhões de habitantes que eles têm no seu país, enquanto no Brasil a gente tem 212 milhões. Em questão de densidade demográfica, ou seja, quantas pessoas tem em cada quilômetro quadrado,
O Vietnã tem cerca de 320 habitantes cada quilômetro quadrado. Já o Brasil, a densidade demográfica dele é em torno de 23. Em questão de economia também a gente tem uma diferença. O Vietnã é um país bem mais pobre comparado com o Brasil. A economia tem em torno de 300 bilhões, enquanto o Brasil a gente tem 3 ou 4 vezes mais do que eles. A nossa economia está em nosso PIB em 1,4 trilhão de dólares. No caso do Vietnã, ele não teve perdas econômicas com o fechamento. Ele ficou fechado por mais 3 meses no começo do ano e permaneceu com algumas restrições, mas abriu um pouco o comércio. Tanto é que em 2020, a taxa de exportação deles, tanto que eles vendiam para fora, cresceu. Já o do Brasil, que teve que se fechar, diminuiu. No caso do Vietnã, ele conseguiu controlar a pandemia, mesmo sem ter um bom sistema público de saúde. Ele não tem um SUS, igual nós temos aqui. Essa matéria aqui ela foi publicada na BBC em 9 de maio de 2020, lá no começo do ano passado, no início do surto. No início, lá, a pandemia começou em 1º de fevereiro, eles já registravam casos de pessoas vindo da China, contaminadas. Aí o que eles fizeram? Eles restringiram toda a passagem, fecharam o aeroporto, fecharam divisas, mesmo sem a recomendação da OMS, já que no começo eles não acreditavam que fosse alastrar tanto assim. Em alguns locais lá, o que eles faziam? Quando aparecia alguém contaminado, como por exemplo numa escola local, uma população que tinha em torno de 10 mil pessoas, surgiu um grupo de pessoas infectadas. O que eles faziam? Eles fecham todo o local, testam todo mundo e deixam todo mundo de quarentena. Justamente para você não ter um alastramento do vírus, você ter um contágio. E é assim que eles conseguiram controlar bem a pandemia. Eles faziam várias propagandas, chamavam artistas para fazer propagandas de conscientização, falando sobre a importância de máscaras e sobre o distanciamento. No caso, eles têm até um lema que é: lutar contra a epidemia é lutar contra um inimigo, para dar a entender que o verdadeiro inimigo não é o profissional de saúde ou as pessoas que mandam a gente usar máscara, e sim o vírus. Uma coisa bem simples que eles adotaram, por exemplo, em restaurantes, é uma divisória de acrílico, por exemplo, no refeitório, onde você come e você não transmite partículas grandes, gotículas grandes para a pessoa que está comendo do lado. Já aqui no Brasil, nossos protocolos são álcool em gel. Lá no Vietnã, as aulas voltaram, não foi nem esse ano, foi logo no ano passado, dia 4 de maio. 3 meses depois do início do surto, eles já conseguiram controlar o suficiente para poder voltar às aulas, em segurança. Inclusive, aqui na nossa escola, foi entregado umas máscaras. Foram entregadas máscaras de pano, de tecido. Essas daqui. A recomendação da própria OMS é de que após 30 dias, após 30 lavagens, sejam substituídas. Mas eles mesmos não mandaram para nós mais máscaras. Esse aqui é um caso recente que aconteceu semana passada num parque da Disney em Xangai, que fica na China. Lá entrou uma pessoa contaminada. No parque. Ela pegou um táxi, pegou 2 metrôs e ela entrou no parque da Disney. O que aconteceu nesse local? O parque foi fechado completamente. O parque foi fechado completamente e começou a entrar o pessoal da vigilância sanitária deles, fazendo a testagem até achar essa pessoa contaminada. Eles fecharam todo o parque e ninguém saía e ninguém entrava, até achar que estava contaminado e você fazer a divisão, né? Isolar os casos das pessoas que se contaminaram. A medida mais eficaz contra uma pandemia é a vacinação. A vacinação ela está da seguinte forma: você tem um patógeno, tem um vírus, e ele tem aquela chave que eu tinha explicado para vocês, que no caso do coronavírus ela é representada em rosa, que é a proteína spike. Todos os vírus contêm. Quando geralmente quando a gente tem uma vacina, o que cria no nosso corpo são os anticorpos, é como se fosse a fechadura para o vírus.
Cada vírus ele tem uma chave diferente, então a gente precisa de uma fechadura diferente para ela. No caso do novo patógeno, nosso corpo ele não tem na sua memória a chave daquele vírus. Então por isso que ele engana o nosso sistema e passa tranquilo. Então quando a pessoa fala que o vírus é a melhor anticorpo, é melhor para gerar anticorpo, eles estão errados. Por quê? Porque quando a gente tem um novo patógeno, nosso corpo ele não tem a chave dele ainda. No caso da vacina, o que é a vacina? Algumas vacinas elas mandam pedaços diferentes do vírus. A vacina em si, ela não é o vírus inteiro, é sempre uma parte dele. Algumas vacinas elas são apenas um fragmento daquela partícula do proteína spike, daquela pontinha, aquela chave. Aí você manda aquilo para o seu corpo, os seus glóbulos brancos vão reconhecer e vão gerar a chave para se ligar no vírus, impedindo que ele penetre nas nossas células. Aqui são os anticorpos e aqui é o vírus. No caso da vacinação, ela não é um ato individual. Por quê? Porque tem algumas pessoas na sociedade que não podem se vacinar, justamente ou porque tem alguma doença ou porque tem algum tratamento. Para essas pessoas, se ficarem protegidas, eu tenho que restringir a chance dela encontrar com alguém sem a vacina. Por exemplo, uma população que tem a taxa de vacinação baixa, em torno de 50% ou 60%, o que acontece? Os Estados Unidos, ele vacinou uma grande parte da população desde o final do ano passado. Mas o que aconteceu? Eles estagnaram em 60% e não conseguiram avançar muito depois disso. O que acontece? Você controla a pandemia, mas as pessoas que não estão vacinadas, elas começam a se contaminar e a morrer. Então você vê o número dos Estados Unidos subindo ali de novo. No do Brasil não. No do Brasil ele não sobe. Ele é uma queda direta. Justamente porque a nossa adesão por vacinas é muito grande. Agora algumas informações que estão passadas falsas em relação a algumas vacinas. Por exemplo, tem um pessoal que falou que a vacina causava AIDS, causava imunodeficiência. No caso, tem um estudo da própria CDC, que é o órgão regulador, o órgão de controle de prevenção de doenças dos Estados Unidos, já fez um estudo em que ele apontou que o coronavírus é que causa imunodeficiência. O coronavírus em si, a infecção por Covid-19, ela altera nossos glóbulos brancos, altera a função deles, causa uma imunodeficiência temporária. Ou seja, quando você toma a vacina, você treina o seu sistema imune e além de se proteger contra a Covid, você se previne contra a imunodeficiência. Quando você não tem a vacina, no caso do Vietnã, passou o ano inteiro sem vacina, você não tem uma forma de combate mais efetiva. Então a forma de prevenção que mais funciona são as três, que é a máscara, o distanciamento e um ambiente bem ventilado. No caso aqui embaixo, como a gente está, nós temos as portas e janelas abertas, que garantem uma ventilação razoável, uma distância adequada. Na escola não dá para fazer, principalmente numa sala muito apertada com mais de 20 alunos, você não consegue ficar numa distância segura da pessoa. Então o que a gente tem que reforçar mais é o uso das máscaras. No caso da linha do tempo da Covid, ela leva um período, desde quando a célula entra desde quando o vírus entra no seu corpo e começa a infectar as suas células. Até que você atinge um ponto em que o Covid já está espalhado nas suas mucosas e você se torna transmissível. Geralmente esse período demora até 3 dias, até você começar a transmitir a Covid. Depois disso, você não vai manifestar sintomas durante um tempo. Então você vai estar sendo transmissível, mas você não tem sintomas nenhum. A partir do 5º dia é que você começa a ter a tosse seca, a fadiga, o cansaço, a diarreia. Ou seja, do 3º até o 5º, você é assintomático. Então não vai adiantar aferir a temperatura, não vai adiantar verificar se você está ou não com febre, porque você não vai ter sintomas. Depois desse tempo, geralmente o cronograma normal da doença é evoluir, causar os problemas. A pessoa fica em casa
e depois de 14 dias ela fica de boa e já pode voltar à sociedade. Mas tem alguns casos específicos que isso não ocorre. Quanto ao risco da transmissão, a gente tem o baixo, médio e alto. Seria o verde mais seguro e o vermelho mais perigoso. Em ambientes que a gente tem máscaras e um contato curto com as pessoas, a gente está geralmente seguro. Porque está todo mundo de máscara, o contato é curto e o ambiente é bem ventilado. Conforme a gente vai apertando o local, colocando mais pessoas e evitando, fechando o local, não deixando troca de ar, a chance de se contaminar vai aumentando. Por exemplo, aqui embaixo no intervalo é o momento mais perigoso de todo o turno da escola. É o momento do intervalo. Por quê? Aqui embaixo todos os alunos descem e ficam sem máscara porque tem que comer. Então, aqui dentro se torna um local mais perigoso. Por isso que, se vocês puderem, prefiram almoçar do lado de fora, porque é um ambiente aberto. Quanto ao combate ao vírus, a gente tem a medida que a gente pode usar mais eficaz é as máscaras. Para que a máscara te proteja, ela tem que cumprir dois papéis. O primeiro é da filtragem do coronavírus. Ele precisa filtrar o ar para que apenas o oxigênio entre e o vírus fique do lado de fora. Para que a filtragem seja boa, a máscara tem que ter uma boa vedação. Geralmente as máscaras que oferecem isso são as máscaras certificadas, são as máscaras próprias. Aqui no Brasil o nome delas é PFF2. Geralmente elas são descartáveis, mas como a demanda aqui é muito alta, a gente acaba reutilizando as máscaras. Outra máscara também que é muito boa são máscaras cirúrgicas. O problema delas é que elas são descartáveis, então após o uso a gente tem que jogar fora. Aqui tem um nível de comparação por eficiência de máscaras. Lá embaixo a gente tem que cobrir o rosto com lenço, com guardanapo, com uma bandana, que é o mais baixo, você não vai ter essa proteção. Temos as máscaras de algodão, que é o que a maioria usa, que tem uma proteção média de em torno de 40%, 50%, 60%. Máscaras cirúrgicas, que tem uma proteção mais elevada, girando em torno de 75%. E as máscaras PFF2, como essa que eu estou usando, que oferecem uma proteção maior, que é até 95%. Aqui embaixo a gente tem a representação de algumas PFF2. Aqui na esquerda a gente tem uma máscara cirúrgica e na direita duas de pano. No caso da malha de tecido, aqui geralmente a máscara de pano tradicionais, onde o fio ou ele é traçado, ou ele é cruzado, ou ele é disposto uniformemente. Já as máscaras PFF2, elas tendem a ser daquele jeito, onde as tramas elas são enroladas de forma aleatória. Por isso aqui a gente consegue respirar tranquilo, ou seja, na máscara ela não consegue asfixiar, porque o ar passa tranquilamente na trama do tecido. Então você não vai ter risco de ficar sem ar, focado na máscara. No caso das máscaras PFF2, como que a gente faz a medição dela? Ela filtra 95% de partículas acima de um certo tamanho. O tamanho é 0,3 micrômetros. O coronavírus, ele tem um tamanho que varia de 0,06 e 0,2 micrômetros. Ou seja, ele é menor do que a capacidade de filtração da máscara. Só que o vírus ele não anda sozinho. Como é que ele é transmitido até a gente? Ele vai por meio de gotículas aerossóis. Gotículas que a gente exala quando a gente respira e espirra, principalmente. Então aqui a gente vê, por exemplo, um espirro a longo prazo. As partículas mais pesadas, que são as partículas mais do lado vermelho, elas caem bem perto da pessoa, então não é um perigo. Então não é tanto um perigo. As partículas mais leves, que são mais pro azul, elas que são as mais perigosas, justamente porque, por serem muito leves, elas ficam suspensas no ar. Por isso que quando a gente entrou na escola, o professor fala, não liguem os ventiladores. Porque essas partículas aqui, elas ficam suspensas no ar. Quando você liga o ventilador, você espalha ela na sala inteira. PFF2, ela tem vários tipos de modelos, pensados para todo tipo de
público. Inclusive, para quem pode usar capacete, tem uma máscara que não tem a rebarba. Então ela é lisa e não atrapalha o uso. Aqui a gente tem vários modelos de máscaras, cada um com um rosto. A gente tem para rostos grandes, rostos que são largos, rostos mais finos, tem umas que tem um nariz muito maior, tem rostos infantis. A recomendação é que você tire a barba, caso você tenha. Mas, caso não possam, não queiram, tem máscaras que mesmo assim conseguem fazer uma boa vedação. Geralmente a gente vê esse tipo de máscara sendo usado por profissionais de saúde, justamente por conta da alta eficácia delas. Por exemplo, esse tipo de máscara, que é parecida com a que eu tenho aqui, elas já são máscaras para uso hospitalar, geralmente médicos e enfermeiros. Geralmente são médicos e enfermeiros que usam. A máscara mais eficaz de todas é uma que você não vai precisar respirar o ar do lado externo. Então seria uma máscara que você respira num cilindro de oxigênio. Aí sim, tem uma proteção de 100%. No caso, para a gente reconhecer uma PFF de verdade, que pode ser vendida, por exemplo, isso aqui, ó. Ela pode ser medida como uma PFF2, mas essa máscara aqui ela não é. Ela é uma KN95. Ela é parecida, mas ela não segue as certificações brasileiras. No caso, geralmente, um respirador oficial, um genuíno, ele vai ter um selo do Inmetro, que é dado, vai ter um selo do trabalho, que é o selo do Inmetro, que é indispensável na embalagem, porque ela por lei, ele tem que ter esse selo. Ele vai ter um número CIA, que é um certificado de aprovação, que confere, é obrigatório. Todos os produtos que são certificados, eles têm que ter esse selo. Eles também vão ter o selo da OCT e vão ter algumas instruções como se usa. Aonde a gente pode adquirir esse tipo de máscara? Geralmente, o local mais fácil é pela internet. Nós temos rosa, verde, azul, qualquer cor. A gente também encontra em farmácia e em loja de material de construção você também pode encontrar ela. O preço varia bastante. A mais barata é R$2 e podemos chegar a preços mais caros. Como essa aqui dá R$3, chega até R$8. Alguns sites reúnem as ofertas em diferentes locais. Por exemplo, tem a PFF2, que é uma máscara que eu estou usando. A gente tem valvuladas, vocês já viram que para quem tem dificuldade de respirar com esse tipo, pode optar por uma máscara que tem a válvula, que exala o ar e fica mais fácil de respirar. Principalmente para quem vai na educação física, uma deve ser melhor para respirar. A gente tem tanto na cabeça, onde tem a volta aqui por trás, que não machuca a orelha, e a gente tem máscaras que estão nas orelhas para quem gosta. E também tem uma elastométrica, que é uma máscara que ela é feita de borracha, então você não vai precisar lavar ela com tanta frequência. Eu mesmo lavei a minha, depois de um mês usando, eu fui lavar a minha. Você não precisa você lavar para ela não ser tecido, então ela não fica suada, ela não absorve o suor do seu rosto. Aqui, o PF para Todos é um site que reúne essas informações, tanto de locais onde vende, sites, também tem pontos onde dou esse tipo de máscara, e que vocês podem encontrar essas informações. No caso, aquela distância que eu falo para a gente manter, 2 metros, 3 metros, é quando a gente está sem máscara, a distância que é aquele espirro, que eu mostrei no vídeo anterior, até onde vai. A distância média é de 2,5 metros. Por isso que é recomendado que a gente fique essa distância. Quando a gente está de máscara, essa distância pode diminuir um pouco. Por exemplo, só de usar uma bandana, um pano no rosto, já diminui bastante a distância que um jato pode percorrer. No caso das máscaras, a distância tende a próximo a zero. Por exemplo, aquilo que eu falei sobre a KN95, que é vendida como se fosse uma máscara PFF2, como se fosse uma máscara boa. Ela em si, ela é melhor do que nada, mas ela não é uma máscara certificada no Brasil. Inclusive, há países mais desenvolvidos, como a Europa, que controlar, mesmo depois de ter uma onda, eles pedem que as pessoas usem máscaras certificadas, justamente por conta da proteção delas. No caso, quando a gente usa máscara de pano, mesmo elas sendo boas, elas ainda deixam sair um pouco de ar. Aqui você tem um teste mostrando o ar saindo, mesmo usando uma máscara de pano. No caso, eu já falei o modelo que eu uso, que é uma das GVS branca.
Ela é um modelo bom para quem usa óculos, justamente porque ela não deixa o ar vazar. Geralmente quando a gente usa máscara, geralmente o ar ele vaza aqui por cima, em pessoas que usam óculos. Justamente por isso que o óculos ele fica embaçado. Já esse tipo de máscara, ele tem um clipe nas lados internas do ferro mesmo, você consegue moldar com o formato do seu rosto. Quando você faz isso, você impede que o ar saia por cima, então não embaça o seu óculos. Essa máscara que eu tinha mostrado, ela tem um filtro que pode ser simplesmente trocado. Então, a máscara em si você vai comprar uma vez só. Tudo que você troca é um filtro. Esse aqui é um filtro novo, e aquele é um filtro depois de 8 meses sem usar. Geralmente alguns sites eles enganam, aquilo que eu tinha falado para vocês, sobre as máscaras. Ali é uma KN95, que é essas máscaras aqui. Elas não têm 5 camadas, o elástico ele é muito frágil, ele rompe muito fácil. Aquele filtro, ele não chega a ser um ferro muito rígido, ele é um filtro muito frágil, inclusive ele não consegue moldar o formato do seu nariz. E eu já usei uma dessas, inclusive essa aqui é uma KN95 e ela embaçava o meu óculos, então não adiantava usar esse aqui. Já esse é uma propaganda, né, de uma pessoa que está distribuindo máscaras de forma gratuita. E esse anúncio aqui, inclusive, está no site do PFF para todos. No caso, como a gente não consegue ter máscara PFF para todo mundo, máscaras de pano já são legais. O importante é que ela não tenha só uma camada, ou seja, não tem até para ver os rostos da pessoa. O ideal é que ela tenha múltiplas camadas, pelo menos 2, o ideal 3. Em qualquer máscara é melhor que nenhuma. Então, se vocês não tiverem nenhuma no momento, qualquer uma que vocês tiverem vai ser melhor do que não estiver usando nenhuma. E a máscara por si só, ela não faz trabalho sozinha. Quando puderem, se puder, ficar no ambiente aberto, com poucas pessoas, é o melhor. E a máscara de tecido, ela não é recomendada para quem tem comorbidade. Vocês conhecem, por exemplo, o pai que tem diabetes, hipertensão, pressão alta. O recomendado é uma máscara mais segura, que vai proteger mais dele. Aqui está um exemplo de como a gente não deve usar máscara. Geralmente, os muito comuns são a máscara embaixo do nariz, que deixa o seu nariz exposto para você respirar, você vai filtrando o ar. A máscara acima do queixo, quando ela é muito pequena. Máscara dos frouxos aqui nas laterais, que deixa a entrada do ar, ele não vai filtrar. E o pior exemplo de todos é a máscara no queixo. Por quê? Porque o nosso queixo provavelmente está contaminado. Quando a gente abaixa a máscara e deixa ele aqui, a gente está literalmente sujando lá por dentro. Que é o local onde a gente deveria estar deixando a antena limpa. Tocar na máscara também não é o ideal. O ideal seria que vocês pegassem uma máscara e removessem a proteção dela pelos elásticos. Removessem ela do rosto utilizando os elásticos apenas. Para colocar é a mesma coisa. Você não precisa tocar necessariamente no tecido na máscara. Você pode usar só os elásticos. No caso, como eu tinha falado, o pior exemplo de todos é a máscara aqui no queixo. Que você pega todo o vírus que está aqui e leva para o seu rosto. Então, se vocês forem comer ou alguma coisa, beber água, é melhor você tirar ela do rosto do que deixar ela pendurada aqui. Aquilo que eu tinha falado sobre embaçar os óculos. A máscara, quando ela não está bem ajustada, ela deixa vazar ar. Aqui ela está usando uma fumaça para a gente poder enxergar. Mas assim, vazar ar tanto por cima quanto nas laterais. Então, a máscara tem que estar bem ajustada para ela conseguir filtrar o ar. Então, tem um anúncio de um hospital, de uma prefeitura, que falava qual máscara você prefere usar. Uma de oxigênio ou uma de pano. E aqui a gente tem um vídeo que mostra com mais detalhes
funcionamento das máscaras, PFF2. Porque além de ela filtrar as partículas, ela faz isso com partículas muito menores do que o próprio tamanho delas. Aí explica como. Antes de março de 2020, muito provavelmente você não sabia o que era uma máscara N95 ou PFF2, ou pelo menos não pensava sobre elas, a menos que estivesse fazendo uma reforma de uma casa muito empoeirada ou que morasse em uma parte do mundo com muita poluição ou fumaça de incêndios florestais. E ao aprender sobre essas máscaras, você pode pensar, como eu pensava, que uma máscara N95 é basicamente uma peneira muito fina, uma malha de tecido com coberturas tão pequenas que a poeira e outras partículas transportadas pelo ar não seriam capazes de passar. Uma peneira filtra partículas maiores que suas aberturas, e não partículas menores. Portanto, com uma máscara, você esperaria que, após um certo ponto, partículas pequenas o suficiente passassem. Mas não é assim que as máscaras N95 funcionam. As partículas que elas filtram são geralmente muito menores do que os espaços entre os fios do tecido da máscara. Uma máscara N95 é realmente muito boa em filtrar tanto partículas maiores quanto as menores. São as partículas pequenas de tamanho médio que são as mais difíceis de bloquear. Isso não é nada parecido com uma peneira. Na verdade, as máscaras N95 são muito mais inteligentes. O objetivo geral da N95 é conseguir fazer com que uma partícula aerossol toque uma fibra de tecido da máscara. Independentemente do tamanho de uma partícula aerossol, uma vez que ela toca uma fibra, ela permanece presa a ela e deixa de se propagar novamente pelo ar. E nisso não há nada de especial nas fibras do tecido, mas sim no tamanho das partículas. Em uma escala microscópica, tudo é meio grudento, porque as forças atrativas fracas entre as moléculas são fortes o suficiente para deixar as pequenas coisas grudadas. Então, você não deve pensar nas máscaras N95 como uma tela fina na janela que deixa alguns insetos do lado de fora. Você deve considerá-las mais como uma teia de aranha grudenta que pode pegar um inseto de qualquer tamanho, desde que ele toque no fio dessa teia. E assim, essas máscaras usam um monte de conhecimento de física e truques mecânicos diferentes para fazer as partículas tocarem as fibras do seu tecido. Muitas teias de aranha são melhores do que uma. Ao contrário de uma peneira em que o empilhamento de muitas peneiras idênticas não melhora em nada a filtragem, mais camadas de fibras de tecido grudento significam mais chances das partículas ficarem presas. E a probabilidade delas atingirem ou não uma fibra depende em grande parte do seu tamanho. Partículas maiores que 1 milésimo de milímetro viajam basicamente em linha reta, devido à sua inércia. E já que existem várias camadas de fibra, sua trajetória em linha reta garante que ela acerte uma fibra de tecido e grude nela. Partículas aerossóis que são muito pequenas são tão leves que as colisões com as moléculas de ar as fazem quicar, então elas se movem com um padrão de zigue-zague aleatório, conhecido como movimento browniano. Esse zigue-zague também torna muito provável que uma partícula acerte uma fibra e grude no tecido. Partículas de tamanhos intermediários são as mais difíceis de filtrar. Isso porque elas não viajam em linha reta e também não quicam aleatoriamente por aí. Em vez disso, elas são carregadas junto com o ar, conforme ele flui por volta das fibras, o que significa que é mais provável que elas passem por entre as fibras e atravessem até mesmo uma máscara de múltiplas camadas. Mas as máscaras N95 têm uma última carta na manga. Elas podem atrair partículas de todos os tamanhos usando um campo elétrico. Na presença de um campo elétrico, até as partículas neutras se polarizam e são atraídas para a frente do campo. É por isso que um isopor com carga neutra gruda em um gato que tem o pelo sendo carregado pela eletricidade estática. Mas ao contrário do pelo de um gato, o campo elétrico de uma máscara N95 não vem apenas da eletricidade estática comum. Suas fibras são como ímãs permanentes, mas para a eletricidade, eletretos. Assim como você pode magnetizar permanentemente um pedaço de ferro, colocando ele em um campo magnético forte o suficiente, você pode eletrizar um pedaço de plástico para dar a ele um campo elétrico permanente. Ao eletrizar as fibras do tecido de uma máscara N95, elas ganham uma capacidade de longa duração para atrair partículas, o que significa que capturam cerca de 10 vezes mais partículas do que fibras comuns. E este é, afinal, o propósito de uma máscara N95. Filtrar as partículas de ar. E elas fazem isso de uma maneira bem esperta, tirando vantagem da natureza grudenta da matéria em escala molecular, usando muitas camadas de fibras que capturam grandes partículas em movimento retilíneo, bem como pequenas partículas em zigue-zague, e tendo um campo elétrico que atrai todas as partículas. Você obtém uma máscara, não uma peneira, que é muito boa em capturar partículas pequenas e grandes e ainda faz um trabalho razoavelmente bom em filtrar partículas de tamanho médio. Precisamente, a fração dessas partículas de tamanho médio que é bloqueada fornece o número da máscara. Se pelo menos 95% dessas partículas forem filtradas, a máscara será classificada como N95. Beleza, agora vamos aos alertas. As máscaras N95 podem ser muito eficazes. Se você ainda não usa esse tipo de máscara, nós recomendamos que você as use. Aqui estão algumas coisas importantes que você deve observar.
A maior influência no desempenho de uma máscara N95 não é realmente a máscara, é se você a usa adequadamente. Se uma máscara não estiver totalmente vedada em seu rosto, o ar e as partículas que você está tentando filtrar podem simplesmente ignorar o filtro por completo. Poeira, fumaça, pólen, bactérias e vírus têm tamanhos diferentes e, portanto, são filtrados por máscaras N95 em extensões diferentes. No entanto, os germes das doenças transmitidas pelo ar geralmente não viajam sozinhos. Nós os respiramos ou tossimos em gotículas que possuem uma ampla variedade de tamanhos. Portanto, o tamanho do vírus ou da bactéria em si não é particularmente relevante. As máscaras N95 devem ser descartadas, mas a demanda da Covid-19 levou a uma escassez global de máscaras N95. E a realidade é que os profissionais de saúde têm que reutilizá-las e assim descontaminá-las. É importante estar ciente de que certos tipos de descontaminação, por exemplo, usando álcool ou líquidos, podem danificar as propriedades eletrostáticas de uma máscara e destruir a capacidade de filtragem, mesmo se a máscara parecer visualmente inalterável. A N95 Detran, uma equipe voluntária de cientistas, desenvolve e compartilha métodos de descontaminação baseados em pesquisas para que as máscaras possam ser reutilizadas durante essa crise. Por último, que eu queria falar só com vocês é mostrar uma propriedade desse tipo de máscara. É o seguinte, ela por si só não absorve, não retém líquidos. Como a máscara de pano, que às vezes ela fica úmida, e é por isso que falo para a gente trocar de 3 em 3 horas as máscaras de pano, justamente porque elas absorvem a umidade. Esse tipo de máscara ele não faz isso. Se eu pegar um pouco de água e jogar aqui nela, a água fica retida porque ela não absorve a água. Por mesmo que você se deu uma chuva também, a máscara ela não vai molhar. A gente tem que ir muito bem. É isso. Muito obrigado pela atenção de todo mundo. Valeu.